Oi, pessoal, dando continuidade à aula sobre o novo acordo ortográfico. Hoje nós iremos falar sobre hífen. Então, nós temos algumas diferenças que ocorreram. É bom estar bem atento e anotar cada uma delas, tá? Então, como eu escrevi aí, as observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos. Essa é a primeira mudança. Então, fica ligado nessa mudança. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, lembrando que é prefixo, não é? Primeiro de tudo, toda palavra ela tem um radical, que é onde vai girar o significado da palavra, tá? Se você acrescenta algo ao radical, nessa palavra primitiva ou não, a gente vai chamar de prefixo se o que você acrescentou vier antes do radical. Se você acrescentar algo depois do radical, a gente chama de sufixo, mas nesse momento eu estou falando de prefixo. Então, observem os prefixos aqui nos exemplos. Anti, co, proto, sobre, ultra, anti, macro, mini, super. Percebam, independente de qual seja o prefixo, se ele vai terminar aí em vogal ou consoante, a palavra começou com H, coloca hífen nela, né? A palavra. Mas há uma exceção. Meu Deus do céu, essa gramática bendita, né? Sempre tem que ter regra, sim, mas também sempre tem que ter exceção nessas regras. É incrível. Mas se liga nessa exceção que já caiu em prova de concurso. A palavra sub-humano, gente, é a palavra, o formato antigo dentro da nossa língua portuguesa. Mas com o novo acordo, ela veio com hífen, tá? Justamente obedecendo a regrinha anterior, né? A regrinha anterior eu tenho palavra iniciada com H. Então, eu vou ter o hífen. Então, por que uma exceção? Porque, como a palavra sub-humano já existia antes e muita gente já escrevia assim, para não ter um choque maior ainda de tantas palavras diferentes e tanta mudança, se convencionou que as duas são permitidas na nossa língua. Então, a sub-humano, que tem um formato antigo, e a sub-humano, que tem um formato atual, ok? Segunda regrinha, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal da palavra que vai iniciar o segundo elemento, não é? Que vai ser uma palavra, de fato, né? Porque eu tenho uma palavra X, por exemplo, e eu vou adicionar a essa palavra um prefixo. Se esse prefixo, que vem antes do radical, terminar em uma vogal, diferente da vogal que inicia essa palavra, que eu estava com ela nas minhas mãos, né? Eu vou ter o quê? A junção. Então, pensa assim, vogais diferentes se juntam, tá? Se aproximam. Vogais iguais se repelem. Você vai ter hífen e já vou falar sobre essa regra. Então, olha o prefixo aqui no primeiro exemplo. Aero. A palavra é espacial. O prefixo é aero. Como aero termina em O e espacial começa em E, são vogais diferentes, então eles vão se unir, tá bom? Então, eu tenho anteontem, antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada e assim por diante. Tantos outros exemplos, ok? Exceção. Por que essa exceção? Vamos voltar lá? Eu coloquei aqui duas palavras com o prefixo co. Co-autor, co-edição. Co termina em vogal diferente de autor, que começa com A, e termina diferente de edição, que começa com E. Por isso não tem hífen. Mas qual é aqui a exceção? É que o prefixo co, eu estou dizendo que ele vai se aglutinar, ou seja, vai se juntar com outra palavra, quando o segundo elemento, ou seja, a palavra que ele vai se juntar, iniciar com a vogal O. Mas sim, você acabou de dizer que vogais diferentes se aproximam, vogais iguais se afastam, como micro, hífen, ondas, micro-ondas. Mas eu estou dizendo também que isso é uma exceção. A exceção é quando for o prefixo co
eles não vão se separar, eles sempre vão, ó, se juntar. Então, eu tenho cobrigar, cooperar, cooperação, coordenar, beleza? Próxima regra. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Por que diferente de R ou S? Porque tem uma outra regra que ela vai chegar daqui a pouco, que quando o segundo elemento, que é a palavra em si, né, original, primitiva ou não, inicia com R ou S e você vai juntar com o prefixo, certo? Esse R ou S ele vai se duplicar se o prefixo terminar em vogal. Mas percebam que nenhuma dessas palavras aqui, o segundo elemento começa com R ou S. Ó, projeto começa com P, computador começa com C, não é? Deus começa com D, novo começa com N, moderno começa com M. Mas o que foi que eu adicionei antes deles? Um prefixo terminado em vogal. Então, se eu tenho um prefixo terminado em vogal, como ante, que termina em E, e eu inicio, né? Melhor, eu junto ele a uma palavra que inicia com uma consoante diferente de R ou S, não tem hífen, ok? Mas atenção, com o prefixo vice, né? De vice-presidente, por exemplo, usa-se sempre o hífen. Por que eu coloquei isso aqui como atenção, gente? Porque vice é um prefixo terminado em vogal. E se eu digo vice-rei, vice-presidente, rei é R, presidente é P, né? A palavra vice-presidente começa com P. Eu não disse agorinha que tinha o quê? A ausência do hífen? Perceberam a diferença? Eu disse agorinha, prefixo diante de palavra diferente de R ou S. Mas quando for o vice, é indiferente. Vai ser indiferente. Então, anote isso aí que é importante. Certo? Então, diante do prefixo vice, independente se, ó, tá vendo aqui? A palavra começou com R, não duplicou o R. A palavra começou com vogal, não juntou, como eu tinha dito antes. A palavra começou com P diferente de R ou S, vice-presidente. Também vai ter hífen, ok? Próximo. Não se usa, olha aquela regrinha que eu falei do R ou do S. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, eles vão se duplicar, né? As letras vão se duplicar. Então, o prefixo é ante, por exemplo. A palavra é rábico. Eu vou juntar as duas, não vai ter hífen, mas eu vou ter que duplicar o R ou o S. Nesse caso, o R, né? Então, antirracismo, antirreligioso, antissocial. Percebam, prefixo terminado em vogal e eu estou diante de uma palavra que começa com R ou S. Por isso que essa consoante R ou S está sendo duplicada, tá? Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Lembra do que eu disse? Vogais diferentes se juntam. Vogais iguais se separam, menos o prefixo co, que vai estar sempre juntinho das palavras, mesmo com as vogais sendo iguais, né? Nesse caso aqui não, fora essa exceção, se eu tenho um prefixo que termina com uma vogal igualzinha à vogal que inicia essa palavra, então eu vou ter um hífen entre eles, certo? Então, veja que o ônibus não perdeu o acento, né? Micro-ônibus, mas tem agora um hífen. Antibérico, contra-ataque, autoobservação, anti-inflamatório. São palavras que vocês mais usam, por isso eu estou fazendo questão de repetir. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Essa parece muito com o quê, gente? Com a regra anterior. Que eu tenho duas vogais iguais, se repelem, eu tenho hífen. Então, agora eu vou ter duas consoantes iguais, também vai ter hífen, também vai se repelir, certo? Então, terminou, o prefixo terminou com uma consoante igual da consoante que inicia a palavra do segundo elemento, hífen nelas, tá? Mas atenção, nos demais casos não se usa o hífen. Como assim os demais casos? Vamos voltar para a regrinha anterior.
Observem, inter, sub, super. Terminam como, gente? Em consoante, não é isso? E o segundo elemento, mesma consoante. Então, vamos para o atenção. O atenção, hiper, R, inter, R. Terminou em consoante. Mas o segundo elemento, a segunda palavra, começa com consoante. Mas é a mesma consoante? Não. Então, ó, consoantes iguais se juntam também. Vogais e consoantes iguais se juntam, se unem. Vogais e consoantes iguais se juntam, se unem? Não. Hífen. Então, cadê vocês ligados aí? Foi só para testar vocês, hein? Então, repetindo. Vogais iguais, consoantes iguais se repelem. Vogais diferentes, consoantes diferentes se juntam, tá? Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Olha, traduzindo. Lembra da regra anterior? Eu disse que eram duas consoantes iguais, hífen. Duas consoantes diferentes se juntam. Agora eu tenho consoante terminando o prefixo com consoante e a palavra iniciando com vogal. O que é que eu vou fazer? Juntar. Certo? Sem hífen nenhum. Então, pensa assim. Letras diferentes se unem. O que for diferente se une. O que for igual, a gente enjoa, né? Então, ó, se repele. Põe logo um hífen aí para separar isso. Tá bom? Exemplo. Hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestelar, estadual, né? Interestudantil, super amigo, super apoio. Beleza? Estamos acabando. Com os prefixos eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, eu vou sempre usar o hífen. Né, gente? Pensa assim, ó, ex é para ficar separado mesmo, bem distante, né? Então, põe o hífen aí, ó, ex-aluno, ex-diretor, além-mar, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, recém-casado, sem terra, tudo com hífen, sempre. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, né, palavras, mas acabam se tornando por encadeamento, por ligação. Então, percebam que Rio é uma abreviação, né, muito comum do Rio de Janeiro, porque o substantivo mesmo é Rio de Janeiro, substantivo composto. Mas o Rio é a abreviação e todo mundo entende, né, que é Rio de Janeiro, se refere a Rio de Janeiro, mas ele não é uma palavra em si, é só uma abreviação. Então, quando você junta essa abreviação com a outra palavra, obrigatoriamente você tem que usar o hífen. Então, Rio Niterói, Eixo Rio São Paulo, ok? Bom, aqui eu agradeço a todos. Peço a vocês de compartilhar essa aula, curtir se gostaram e comentarem também se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Que eu vou fazer de tudo para sanar com o próximo vídeo.